Olá pessoal, no Papo Verde agora nós vamos entrar num tema sobre adubação. Se você tem dúvida nesse assunto, vem comigo e acompanhe o canal porque vai ser uma série de vídeos onde eu vou estar trazendo passo a passo como você nutrir uma planta, como você identificar a necessidade, a carência de nutrientes na sua planta. Vai ser bem interessante, no final você vai estar dominando esse assunto. E hoje, para iniciar essa sequência de vídeos, vamos falar sobre os micro e macronutrientes. Vem comigo! Pessoal, meu nome é Everton e hoje no nosso Papo Verde, como eu já disse, o assunto é adubação. Mas antes de eu me aprofundar nesse assunto, eu tenho que trazer para vocês um pouco do que são os nutrientes. Eu vou falar um pouco deles, dos micro e dos macronutrientes, porque é essencial que você saiba disso para que a gente fale depois dos próximos tópicos da adubação que vão vir nos próximos vídeos. Quando eu falo de macro e micronutrientes, eu estou falando do que as plantas necessitam mais e em menor quantidade para elas fazerem suas funções, né, e para elas existirem, para ela ter folha, frutos, para ela dar uma floração. Toda a constituição da planta vai demandar de nutrição, de nutrientes, né? Eu tenho aqui um lírio da paz, então assim, para você entender melhor do que eu estou falando. Sem nutrição adequada, a planta ela não existe. Para ela ter aqui as folhas delas, é necessário aqui uma composição de nutrientes para que essa folha se forme, né? Um exemplo disso, assim, bem claro, você para construir uma casa, para você construir uma parede, você precisa de lajota, cimento, areia, água. Então, vamos supor que esses elementos que eu falei aqui de uma parede são também da planta. Aqui nós temos o que? Nitrogênio, fósforo, potássio, enxofre, cálcio. Então tudo isso vai ser demandado pela planta, assim como para eu construir uma casa, eu construo de elementos que a casa necessita. A planta da mesma forma. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que são esses elementos? Então, macronutrientes. Quando eu falo de macronutrientes, estou falando de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Mas por que você está falando de macronutrientes? Eu escuto falar do NPK, macronutrientes, mas tem também, você está falando de cálcio, enxofre e magnésio. Sim, porque o NPK, apesar de mais comum comercialmente, né, que toda embalagem que às vezes você comprar de NPK vai estar lá nitrogênio, fósforo, potássio. Em algum lugar deve vir alguma especificação ali de também ter naquela fórmula cálcio, enxofre. Então, assim como eu tenho aqui uma embalagem, né, que fala que NPK mais micronutrientes. Então, quando eu olho aqui atrás na especificação, aqui eu vou depois tentar botar uma foto para vocês verem melhor, aqui vem falando que também tem enxofre, uma série de elementos aqui que constitui esse adubo, apesar de não ficar, né, a chamada aqui inicial aqui, não ficar mostrando muito que tem a presença deles ali. Mas cálcio, enxofre e magnésio também são macronutrientes, mas nós podemos, assim, para entendimento nosso aqui, colocar que eles são macronutrientes secundários. Então, macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo, potássio. Esses elementos, eles vão ser demandados em maior quantidade pelas plantas. Então, assim, você quer ter uma raiz forte, você quer ter uma planta, assim, que ela demande de menos necessidade hídrica. Então, se você ali colocar uma adubação concentrada em potássio, a planta, a capacidade hídrica dela, ela vai demandar de potássio. Então, quando você fornece isso, ela vai ficar mais resistente à desidratação. Da mesma forma, o nitrogênio, né, os demais elementos vão ser fundamentais a alguma necessidade que a planta tenha. Mas eu não vou me ater muito a isso não, né? Hoje o objetivo principal é fazer com que você entenda o que são, como funcionam esses micro e macronutrientes. Os micronutrientes, o que são eles? Os micronutrientes são o níquel, o boro, o cloro, enfim, tem uma série de micronutrientes que vão estar especificados no seu adubo, e é importantíssimo que eles venham especificados lá, porque assim como esse exemplo que eu dei da casa, né, a casa demanda de lajota, de cimento, de água, enfim. Só que se você olhar uma parede, o que mais vai se destacar vão ser as lajotas, mas ali vão ter todos elementos de cimento, enfim, de várias coisas ali
que vão ser fundamentais, porque sem a areia, a parede não fica de pé, entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Os micronutrientes, eles têm que ser fornecidos para sua planta. Se você não fornecer o micronutriente da sua planta, é como se você construísse uma casa faltando areia, entendeu? Então, algum problema a sua planta vai ter porque você não forneceu o micronutriente ali para ela. Então, assim, pegando o exemplo aqui da minha planta, como que eu posso explicar o que os micronutrientes compõem, fazem essa composição da minha planta? Folhas verdes, né? Folhas bem verdinhas, assim, uma estrutura de folha bonita. Nitrogênio. Nitrogênio, você quer deixar a sua planta verdinha, sua folhagem verdinha, nitrogênio. Mas, quando eu falo assim de fotossíntese, a planta ela precisa de água, de fotossíntese. Então, os micronutrientes, a fotossíntese para ela ser feita, eu falo sempre assim, tem estruturas aqui que vão ser responsáveis por executar a fotossíntese. Então, o cloro, o níquel, o molibdênio, o boro, eles são substâncias, são elementos que vão estar fazendo todo esse trajeto aqui na planta, todo esse metabolismo que a planta vai precisar para sua existência. Então, por isso é importantíssimo você fornecer macro e micronutrientes. Lembrando sempre disso, eu estou enfatizando bem, porque não ficar preso só ao NPK. A NPK eu tenho que fornecer NPK, porque a deficiência de um nitrogênio, de um elemento aqui, pode levar a sua planta à morte. Mas esse é um assunto que eu vou abordar mais para frente, quando eu falar da lei do mínimo. Então, você já entendeu o que são os micro e macronutrientes. Agora, quando que eu vou adubar a minha planta? Bom, é interessante que assim que você adquira a sua planta, que você leve para casa, que você não demore muito a estar fornecendo uma adubação para ela. É interessante, você tá comprando sua planta, tá procurando sobre uma adubação também, qual adubação que ela vai ser mais demandada, né? Tá levando para casa também junto com o adubo. E quando levar, assim como eu mostrei esse aqui, eu achei bem interessante, porque ele já vem especificado na embalagem, os micro e macronutrientes. Então, assim, é um adubo completo. Então procure estar utilizando sempre adubos completos nas suas plantas. Como que eu vou perceber que a minha planta está deficiente de adubação? Bom, tem alguns indicativos que as plantas irão te mostrar que elas precisam disso, né? Plantas, elas têm uma linguagem própria, então a gente, no trato com elas, a gente vai de pouquinho em pouquinho aprendendo também a interpretar isso. A planta ela está com manchas, ela está arriada, começou a aparecer muitas pragas na planta, é um indicativo que a sua planta está carente de adubação. Ah, mas como assim? Está falando de praga e de adubação? Sim, por quê? Se a sua planta ela estiver deficiente de nutrição, ela vai ser um prato cheio para as pragas. Se for uma planta resistente, forte, bem nutrida, as pragas elas têm mais dificuldade. Então, assim, elas vão procurar outro lugar, elas não vão procurar o seu jardim se o seu jardim tiver com as plantas só com a saúde em dia. Então, assim, o que é importante eu saber na hora de adquirir um adubo? Assim como eu falei, né, indiquei para vocês assim, estarem sempre comprando adubos completos, é importantíssimo que venham essas especificações aqui, a quantidade que você vai aplicar nas suas plantas. Eu nem vou ficar falando disso aqui, porque cada adubo ele tem que trazer isso, né? A formulação dele, o que contém, quais são os micro e macro que ele vai te oferecer aí, e a quantidade, o principal também, a quantidade que você vai fornecer às suas plantas, né? Então, se você fornecer adubação demais, adubação em excesso, também pode ser prejudicial. E essa especificação aqui, ela tem que vir por lei, tá especificando, né? Se você vê um adubo que vende sem especificações, não diz a quantidade que você tem que usar, o que contém nele, não compre, né? Procure outro adubo que venha essas especificações, porque provavelmente esse adubo aí não é de uma fonte confiável. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham conseguido compreender um pouco do que são os micro e macronutrientes, a importância deles aí nas suas plantas. E eu espero você no nosso próximo vídeo falando um pouquinho mais sobre adubação. Eu vou passar aí um conteúdo bem completo para vocês sobre isso. O conteúdo é extenso, mas vai somar muito ao seu conhecimento aí. E é importantíssimo você saber de adubação para você ter um bom jardim, um jardim de plantas bem saudáveis aí. Até a próxima! Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos e compartilhar também aí com quem gosta de curtir esse hobby aí de plantas também.